Se você clicou nesse vídeo é porque provavelmente está pensando em colocar um carro de entrada na sua garagem. E essa é uma missão bem difícil no Brasil de 2026, porque os preços estão de cair o cabelo, certo? E é uma faixa com bastante concorrência e a Hyundai não queria ficar de fora disso e trouxe o novo i20. É a menina dos olhos da marca coreana aqui para o Brasil nesse exato momento e tem um pacote bem interessante essa versão que chama-se Limited com câmbio manual. Sai por R$105 mil e a Hyundai falou que esse carro está entre o hatch ali, o HB20 e o Creta, que é o SUV. Então seria um crossover? Enfim, tem também esse design aqui que tá ame ou odeie, o pessoal tá arrancando os cabelos na internet. A gente vai falar de tudo isso para vocês logo depois da vinheta. Mas neste canal eu nunca apresento sozinho. Vem pra cá, ó, Psy dos carros! Há uns 13 anos atrás ele fazia muito sucesso com aquela música Gangnam Style, que foi inclusive um dos vídeos mais vistos até hoje da história do nosso YouTube. E se você está curioso para saber qual é o vídeo mais assistido do nosso canal, entra lá e se ainda não fez, se inscreve. Mas se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo e saiba que isso aqui não é um microfone. É a Lambi Lambi, meu caro Vitônicos, é a inexorável, inigualável e mais copiada câmera da internet automotiva brasileira. Todo mundo copiou depois que o Almo inventou. Não fui eu que disse, foram os comentários, Seus certo? copiões. Exatamente. E já vou dar um spoiler, o segundo mais visto do canal é exatamente este automóvel. Quando o Vitão foi lá no Aras Tuiuti conhecer esse carro no lançamento, que tem um nome muito bonito, né, para o seu design. Como é que chama, Vitão? Art of Steel, um termo em inglês, né, que seria o trabalho do aço. Ele representa essa nova linguagem de design aqui do i20, que vai mudar a cara, provavelmente, dos outros modelos ao longo do tempo. Por quê? Ele tem linhas bem recortadas, bem vincadas, esse design marcante que mescla linhas retas com linhas mais arredondadas. Você tem dois vincos bem retos aqui no capô. O logo atual da Hyundai bidimensional, num cinza mais fosco, muito bonito, tá? E aqui você tem um acabamento que, não, ele não acende, é só um acabamento num cinza com black piano, que é como se unisse os dois conjuntos óticos. E aqui você tem a grade com esses elementos também, bem saltados, uma tridimensionalidade muito bonita, tá? E aqui uma parte de sensor. Exatamente. O ADAS desse carro aqui, nessa versão Limited manual, já é um ADAS muito bom, já tem ali todo o básico que você precisa, como por exemplo uma frenagem autônoma de emergência, já tem itens interessantíssimos para essa categoria de carro. E voltando a falar sobre design e iluminação, só na versão top de linha que esse cara aqui acende. Aí aqui tem um light stripe que acende fazendo essa união desse farol que é de LED em todas as versões. Tá aí uma coisa muito interessante que a gente tem para o i20, ele forma aqui essa linha e abre aqui, ó, duas partes no DRL. Essa versão tem farol por reflexão, a versão de topo tem farol com projetor. Aí tem uma iluminação um pouquinho mais afilada, mas esse farol aqui já é bem bom para a categoria do carro, tá? Se você olhar a versão de topo de frente à noite com o farol aceso, ele forma um H, que a Hyundai tem também uma identidade que ela chama de Age Architecture, ou seja, a arquitetura do H, H de Hyundai. Exatamente. E Vitão, um detalhe que eu achei muito bonito desse carro, esse vinco que vem aqui, ó, formando um highlight aqui e uma área de sombra aqui, tá vendo? Ele vem aqui, ele tá no farol. Ele tá aproveita o desenho. Se você passar a mão, você sente que tem um inclinado aqui, tem inclinado aqui, né? Esse vinco continua, né? Exatamente. Cara, eu, particularmente, eu achei esse carro bem bonito, tá? De dianteira, eu acho ele perfeito, ele é um sketch que deu certo, tem um shape muito bacana. Vamos falar um pouquinho sobre ângulos, Vitônicos, porque, de acordo com a Hyundai, esse carro ele é um intermediário entre o HB20, que é um hatch, e o Creta, que é um SUV. Então vamos dizer que ele fosse como se fosse um crossover. Eu até inventaria um termo aqui, hatch plus. Hatch plus? Porque, pô, 2 volumes. Ele tem 13,9 graus de ângulo de entrada, 29,6 graus de ângulo de saída, afinal ele tem mais balanço dianteiro do que traseiro, que a gente chama em inglês aqui overhang. Eu vi outro dia no vídeo do T-Cross o cara reclamando que a gente fala muito termo em inglês, a gente até pede desculpa, mas a gente costuma também traduzir o termo para vocês. Exatamente. Tá? E ele tem 16 centímetros de altura do solo. Para você ter uma ideia, ele é praticamente a mesma altura de solo de um Tracker, que é um SUV compacto, cara. E a mesma altura do solo do HB20, ou seja,
ele não é bem aí um SUV. Eu chamaria ele de crossover porque ele tem algumas identidades, né? Como, por exemplo, essa parte aqui, ó, que vem num plástico cru e faz essa caixa de roda aqui mais saltada. E também isso é cara de SUV, isso é cara de carro mais aventureiro, né? Sim. E aí, Vitonix, o que você tem de legal de números para contar pra gente? Bom, vamos falar primeiro das rodas, tá? Que elas são de aro 16, calçadas nesses pneus 195/55, tá? Pneus Goodyear Touring, o Eagle Touring, na verdade. E esse desenho é muito bonito, eu acho que ele é um pentagrama praticamente. Ele tem um acabamento de black piano com diamantado. Eu talvez, se fosse num preto fosco, ficaria um pouco mais bonito. Mas é legal o desenho. Também prefiro no preto fosco, né? Ele tem um pentágono aqui dentro, né? Dessa parte aqui, tá vendo? Eu falei pentagrama errado, gente. Não é pentágono, né? Na verdade não é praticamente, é um pentágono, né? É que se a estrelinha no meio ali continuasse até o final, aí pareceria um pentagrama, exatamente. Aí veio alguém e falou, opa, pentágono. Não. Bom, legal saber que ele tem aqui, ó, um pneu de boa qualidade para uma versão aí de entrada. O pessoal tem colocado uns pneus meio porcaria aí nos carros de entrada. E uma parte do design que eu achei bem bonito, a gente tem um retrovisor na cor do carro e um detalhe num black piano aqui do lado, ó, tá vendo? Fazendo um acabamento. Eu achei que isso aqui une aqui, ó. Ó como o desenho ele vem aqui, cara, ó, e junta aqui, retrovisor, ó. que tem vida própria, né? Ele não é só uma peça que tá ali. Ele tem personalidade, ele né? Tem uma personalidade. Isso daí é raro, viu? Porque o retrovisor às vezes é uma coisa meio esquecida, né? E às vezes muda muito o desenho do carro. A gente pode fazer um vídeo um dia só sobre design de retrovisores, mas agora a gente vai falar de medidas. Ele tem 4,13 m de comprimento, a sua altura é 1,50 m, na verdade são 1.449 milímetros. Ele tem 1,78 m de largura e o entre-eixos de 2,58, tá abrindo aí uma tabela comparativa, tá? Por exemplo, o Thera tem 2,56, um pouquinho a menos, o Renault Cardian tem um pouco a mais, 2,60, tá? E no mesmo balaio ali de preço também, a gente poderia dizer que tem até o Onix, tem o Polo Track, tem o Citroën C3, tem o Argo, né? E também porque a gente está tratando aqui de carros com câmbio manual. Justamente por isso não estamos colocando aqui o Sonic. Exatamente. E porque o Sonic é mais caro, né? A versão mais barata do Sonic vai lá para 120 e lá vai pedrada, tá? Esse carro aqui tá no caso do seu 105. A gente tem aqui, ó, um recorte bem bonito na parte inferior da porta. A gente tem um DLO, né? De novo termo em inglês, mas chama-se Daylight Opening, que é a abertura de janelas, né? E aqui ela tem uma composição com o para-brisa na coluna A no preto, ele forma uma máscara aqui, que eu brinco, parece a máscara do Zorro, vem aqui, sobe e forma uma coluna C bem maçuda, mas que tem um ângulo bem bonito aqui, ó. E é justamente isso que divide opiniões. Quando lançou o carro, né, muitas pessoas vieram falar com a gente e, cara, tem meio que um ame ou odeie. Tá? Cara, eu escutei os dois. Eu sou do tipo que ama porque eu acho que ficou diferente, deu um destaque e tem poucas linhas e menos é mais no design, na nossa opinião. Né? Concordo. Não, eu achei o carro muito bonito, muito bem resolvido. O carro é muito bem desenhado, tá? Isso é uma coisa que a gente pode falar com propriedade aqui, por ter os dois serem formados em design. O carro é muito bem desenhado. Olha que bonita essa linha, ó. Ela vem aqui, ó, ela forma um highlight aqui, ó, e sobe aqui, ó, tá vendo? Ela vem morrendo aqui para formar o bico que junta com esse elemento sobe aqui, né? Olha isso é muito bonito, cara, é muito bem feito. Aqui, e você percebe o offset é paralelo aqui. Exatamente o que eu falei. Tem a junção e o chanfro. Exato, ó, um chanfro negativo aqui, né, Vitão, ó, que forma essa parte aqui do porta-malas. Uma das coisas que eu conversei com uma pessoa do Hyundai, falaram que o design desse porta-malas estava muito preocupado em fazer volume aqui dentro, tanto que ele tem um porta-malas interessante que a gente já vai mostrar. E nessa versão, a gente tem tudo concentrado na lanterna aqui, ó, nessa lanterna que é pequena. Esse que seria o Light Stripe. É uma peça estética. É uma peça estética, ela só acende na versão topo de linha. E aqui é tudo halógeno, tá? E olha que bonita essas linhas que vem aqui, ó, tá vendo? Faz o chanfro e dá mais horizontalidade com isso aqui. Cara, esse carro é muito bem desenhado aí, desculpa os haters aí que estão enchendo os papovás. É que eu acho que é questão de gosto também, né? E aqui... É que, posso só te interrompendo? Uma coisa é bonito e feio, isso é gosto. Uma coisa é bem desenhado e mal desenhado. Este carro tem uma nota muito alta em design, entendeu? Bem feito, em conceito. Tem carro que realmente é bem mal desenhado. Exatamente. Toda essa peça de para-choque aqui no plástico cru, tá? Você tem aqui a luz de ré. Exatamente. Tá? Isso dá uma coisa que meio que herdou do HB20, né?
que ele tem a luz de ré, inclusive a de seta na parte de baixo, que eu acho uma coisa super estranha. Também acho estranho. Câmera de ré. Câmera de ré ali onde o Vitão mostrou. E o i20 é uma pecinha fosca, um bed fosco meio escovado. Bonito isso aqui. E detalhe, se você entrar no site da Hyundai Chile, o i20 que tem lá é diferente, pelo menos até então. Que é o i20 meio que parecido com aquele carro mais mundial, né? Ano passado eu fui para Foz do Iguaçu, e aí eu fui um pouquinho ali para o Paraguai, e também para a Argentina. No Paraguai tinha bastante do i20. Tá? Que é um carro bem bonito Que é um também. carro que a gente está conhecendo agora aqui no Brasil oficialmente pela primeira vez, mas outros países da América do Sul já conhecem ele. Mas vamos a porta-malas, meu caro Vitônicos? Ó, é um botãozinho aqui, ó, nessa parte. Ele tem detalhe, ó, uma luz vermelha de indicação aqui. Eu nunca vi isso em nenhum dos outros concorrentes, tá? Uma questão de segurança, né? Bem legal. 346 litros de capacidade. Contextualizar, cara. O HB20, ele tem 300 litros, tá? É claro que aqui é menor do que o Creta, mas ele fica no meio do caminho bem interessante. Por exemplo, o Jeep Renegade, que é um SUV compacto, tem 320 litros. Então a gente está falando de uma das grandes vantagens desse carro. Você tem acabamento plástico nas duas laterais. Vou mostrar tá? aqui pra galera. Aqui é um... É um penaltizinho, né? É, Parece que tá dentro de um sanito, né? Eu também não gosto disso, mas enfim. Faltou aqui, hein? Faltou. Mas o acabamento, tirando isso, é muito bom. Tá vendo? Tem uma tomadinha 12 volts aqui, ó. Caso você precise ligar alguma Já coisa. estava aberta. Já estava aberta, certo? Tava de boca aberta, ó. 180 watts, boa potência. Aqui, ó, lampadinha. Não temos banco bipartido nessa versão de entrada, tá? E também não temos um assoalho mais rígido, né? Um assoalho um pouco mamulengo com os pilarzinhos aqui, ó. Mamolengo. Como se fosse um expandido, né? E um step, graças a Deus, né, Vitônicos? 12580, aro 15, roda de ferro, marca Westlake, o Lago do Oeste. Isso aí. E, ó, o babuíno tá aqui numa capinha, tá vendo, ó? Ele tá bem protegidinho. Ele podia ter uma casinha, né? Pra não ficar solto. Mas, enfim, ele tá ali num protetor bom, tá? Enfim, excelente porta-malas. Ponto altíssimo. Vamos falar do que, Vitônicos? Antes de falar, só um detalhe. Olha o acabamento plástico bom aqui. Bom mesmo. E tem um lugarzinho pra você puxar. Cara, lembrando que esse aqui é o segundo na escadinha de versões. Você já percebe o bom acabamento. E outra coisa legal que a gente vai falar agora sim do motor. Senhoras e senhores, com vocês, Vitônicos, o maior e melhor abridor de capôs de toda Piracicaba, no interior de São Paulo, da onde veio este belo hatch, certo? Com varetinha, ó, que tem um lugarzinho para você não queimar as suas mãos e não tem manta acústica. Nesse momento, as pessoas arrancam a calça pela cabeça no sofá, certo? Exato. Piracicabano de respeito, senhoras e senhores. Aqui temos um motor dianteiro transversal, 3 cilindros em linha, 1.0 aspirado, que tem o nome Kappa, exatamente. Ele rende 75 cavalos de potência na gasolina, 5 a mais 80 cavalos no etanol. Ambas as potências máximas você vai atingir lá na casa de 6.200 rotações por minuto. Quando a gente fala de torque, 9,6 na gasolina que você atinge a 4.250 rotações por minuto. Por que eu estou falando isso? Porque quando vai para o torque no etanol, que é 10,2 kgfm, ou seja, 0,6 a mais, você atinge ele um pouquinho antes, a 3.750 rotações por minuto. Lembrando que atualmente, das 6 versões que você tem do i20, só 2 são de motor aspirado, que é a Comfort e essa Limited. Todas as demais vai ser 1.0 turbo, que lá foi recalibrado para 115 cavalos. Lembrando que uma dessas versões vai sair de linha, que é a X-Line limitada a 2.000 unidades. Exatamente, a X-Line. X-Line. Bom, temos aqui um motor com acionamento por corrente de comando, ou seja, um projeto bem interessante. Eu gosto mais de motores com acionamento por corrente. E a gente tem uma alimentação aqui por injeção multiponto. Inclusive dá para ver aqui a parte, né, dos bicos injetores e tudo mais. É um carro que tem uma mecânica fácil de você ver, as 3 bobinas individuais, né? Motor bem, vamos dizer assim, exposto, e isso é bacana para manutenção, tá? É um motor que tem muita peça, é um motor barato de você manter. Obviamente é um carro de tração dianteira, e esse motor tem atrelado a ele um câmbio manual de 5 marchas. Ó, esse carro tem pouquíssimos quilômetros, ó, tão novinho, tá até com as capinhas aqui, ó, tá vendo? Tirar, né? Quer tirar aqui o negocinho da caixa de ar aqui, ó? Quer tirar? Vamos lá. Ah, vamos tirar, Vamos tirar. Então. Pode fazer essa honra. Puxa aí.
Vou fazer junto aqui, ó. Aê, Olha lá, belezinha, ó. ó. E, Vitão, um detalhe interessante, né? O carro muito bem acabado, né? Olha essa capa aqui, ó, tá vendo? Que é emborrachada em cima do farol. Tudo aqui emborrachado nessa parte aqui, tá vendo? Aqui também. Enfim, um carro muito bem feito. Isso é uma das coisas que me chamou muita atenção no i20, tá? Qualidade construtiva é bem perceptível desse carro. Sim. Mas a gente precisa falar dessa qualidade construtiva onde, Vitão? Espaço interno. Lá dentro. Muito bem, vamos adentrar aqui a parte traseira do nosso i20, senhoras e senhores, e encontrar Dom Vitônico de las Puertas. Bom, acabamento todo no plástico na cor preta. Você tem um detalhe aqui, nos frisados mais inclinados, maçaneta redondinha, tá? E aqui você tem botão do vidro elétrico, frisado, apoio de braço, tudo no plástico, porta-objetos pequeno e aqui um alto-falante redondo, tá? Você tem um acabamento diferente nas versões de topo, que ele mescla a cor clara, 2 tons de cinza, um médio com um cinza claro. Exato. Ele até, vamos dizer assim, fizeram um design aqui que parece um acolchoadinho, né, com umas costuras, mas não, é um plástico rígido. Eu achei até divertido aí, eu achei reverente o design. Nessa versão você tem bancos em tecido, que é um cinza mescla aqui, né? Parece aquela chuvisco de TV de tubo. Exatamente, Tá. tirar o cinto aqui. E aí você tem os apoios de braço aqui inclinados. De cabeça, né? Melhor Apoio você de apoiar a cabeça. cabeça aí. Mas enfim, não, tudo bem, Apoio de pessoal. cabeça. Vai que o cara tá aqui assim, ó, viajando aqui e vira um apoio de braço. Aqui o acabamento na cor clara, tapete de borracha. Exatamente. Tapetinho de borracha. Lembrando que na versão de topo você tem saidinha de ar aqui. Nesse aqui você só tem esse porta-bugigangas e uma USB do tipo C. Detalhe interessante, a gente tem um tubo bem baixo. Um túnel central aqui, ó, de uns 2 dedinhos. Mas é importante falar que o Vitão tem 1,79 m. Ó, na minha altura, eu tenho 3 dedos de distância pro teto. Tudo acabamento no tecido cor clara, incluindo aqui, ó, o acabamento claro pro PQP. Aqui na coluna B, essa metade de cima também é cor clara, indicação de airbag, tá? São quantos airbags aqui, meu caro Vitônicos? Se eu não me engano, são 4. Eu acho que não sei qual versão, eu não vou lembrar de cabeça, ele tem um upgrade para 6. Tá bom, vamos deixar isso no leque. Mas é quase certeza que aqui são 4. Lembrando que tem muito carro que mesmo na versão de topo só tem 4 airbags e aqui você chega a ter 6. Bom, você não tem canguruzinho. Eu achei um pequeno pênalti porque podia ter pelo menos esse aqui. Cara, eu perdoo não ter o canguru por a gente ter um carro com uma plataforma boa e ó, cara... É que eu tô falando de um detalhe, né? Assim, mas, Tipo... cara, qual hatch compacto você entra e tem 4 dedos do seu joelho aqui? Você tem 2,58. Excluindo o Cardian, ele é maior que os demais quando você está comparando, tá? Então isso dá uma grande vantagem. Ele tem um entre-eixos ali de 4 a 5 centímetros maior do que o HB20. Lembrando que ele está posicionado acima. E você também tem uma luzinha aqui de leitura na parte central. Exatamente. Ó, eu tô... Tem uma curiosidade. Conta aí a curiosidade. Aí, você tem gancho ali, eu não tenho aqui. Ah, como assim? É verdade, ó. Tem aqui, não tem o ganchinho. E aqui tem um ganchinho. Só quem tá do lado esquerdo pode levar uma sacolinha de feira aqui. Mas ou enfim. um cabide com a camisa, um vestido. Exatamente. Né? Um cabide aqui com o seu... Um terno pra você ir numa formatura. Sua roupa de gala. Num batismo, numa festa. Exatamente. Deixa aí nos comentários, você se veste bonito pra fazer o quê? Bom, nós temos aqui 5 dedos aqui, ó, um pouquinho mais que um palmo fechado. Esse banco tá regulado para mim, eu tenho 1,73 m. Cara, de verdade, eu achei, assim, o espaço interno aqui atrás, a gente acabou convivendo com esse carro muito rapidamente em eventos. Tá bom. Estando com ele mais tempo, é bem bom aqui atrás. Isso é um ponto que pode fazer bastante diferença para você na hora de comprar um carro de entrada. Vamos lá para frente, Vitônicos? Chave do i20 na mão, senhoras e senhores. É aquela chave bem ergonômica que eu acho bem da hora. A gente viu essa chave pela primeira vez aqui no canal no Ioniq 5. Ela forma o H, que é o símbolo da marca, botão para abrir, para fechar, para dar uma buzinada. E aqui, ó, esse chaveirinho escrito Hyundai aqui, ó, colocado do lado certo, ó, é a chave, certo? Que você destaca caso você não consiga aí usar essa chave presencial. Essa chave presencial é bem interessante, a gente tem uma versão de entrada aqui já com isso aqui, ó, botãozinho para travar e destravar. Tem muito carro de entrada que é chave canivética, chave convencional, beleza? Bom, vamos adentrar o nosso i20 e vamos encontrar o Vitônicos. Os mesmos acabamentos em relação às portas traseiras aqui na dianteira, óbvio que você tem um porta-objetos maior, tá? Aqui seguem os bancos em tecido com abas laterais, só que aqui tem uma diferença. Essa parte do chuvisco de TV de tubo, ela só vai até aqui. E daqui
para baixo. E todo o assento é somente na cor preta. Obviamente você tem ajustes mecânicos para os bancos dianteiros, afinal é a segunda na escadinha de versões. Tapete de borracha. Tapete de borracha ali, certo? E uma outra diferença, porque aqui é tudo acabamento na cor preta. Ao contrário do Ultimate de Das duas lançamento, versões mais caras, né? que aí ele tem uma mescla de 2 tons de cinza. E aqui começa onde divide opiniões, porque é um design que bebeu também da fonte da linha Ioniq, onde você tem a saída de ar-condicionado vertical aqui nessa parte, a indicação de airbag aqui, você tem uma cava no frisado no porta-objetos, aqui abaixo você tem a abertura do porta-luvas que tem iluminação, tá? Tem um bom espaço também para você esticar as pernas, ele tem uma inclinação boa ali na questão da parede corta-fogo, porque tem alguns que são mais inclinados, você não consegue esticar tanto o pé. E aqui vai mudar bastante também a sua percepção, que é onde eu acho que o i20 também se destaca, é outra vantagem dele. Exato. Cara, qual que é a vantagem, na minha opinião? Ó, é tudo muito firme, ó. Se você pegar, tem carro que você balança. Tem carro que custa o dobro. E ele balança. Balança, então, tá? ó, olha isso aqui, eu achei a montagem do carro, a percepção de montagem muito boa. E ó, fechamento de porta, ó, é um choquezinho legal, tá vendo? Ó? Vou te falar que tem um concorrente dele, quando você bate a porta, parece que você tá fechando a porta, cara, de uma... Nossa, parece que você tá fechando a porta de um negócio leve, de um papelzinho. Eu achei de verdade, a percepção dos carros de montagem é bem legal, olha lá. Isso é interessante. Bom, pezinho na embreagem, você vem aqui, ó, dá partida, certo? No carro, através de um botão, todas as versões têm isso. Muitos de versão de entrada ou a segunda versão é na chave. É na chave, como eu comentei. Ah, você já falou? Eu comentei, não, mas é uma coisa que eu tava vendo aqui. Não, Vitão, você tem um destaque desse carro, cara, é o pacote dele. O pacote dele é muito bom, tá? Essa versão aqui tem um pacote muito bom. A gente tem um detalhe de design aqui, ó, que eu achei bonito, tá vendo? Você tem uns frisos aqui, ó, bem legal isso aqui. E aí, Vitônicos, a gente tem uma central multimídia que só lá na versão de topo ela é maior, tá vendo? Aí ela tem uma tela que faz uma coisa mais abrangente aqui. Essa tela tem uma resolução boa, tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O sistema é rápido e prático, tá? De verdade, eu achei que esse carro tem uma multimídia acima da média aí para um carro de entrada. E uma coisa que o Vitão gosta muito de comentar é o Blue Link, né? Desde a versão de entrada você tem essa opção, isso daí você vai correlatar com o aplicativo no seu celular. E se você compartilha o carro, você pode também colocar a questão de ver a distância, um limitador ali num raio, né, de giro do carro, de distância do carro. Enfim, são várias funções de segurança e comodidade que você tem com esse sistema, né? Exato. Tem aqui ó, na parte de veículo, ó, tem alguns ajustes, né, como recirculação de ar e ventilação automática, né? Se você ver aqui em geral, você tem aquelas configurações ali, né, ó, mostra a plataforma, tudo mais, são as informações, né, informações do sistema, tem data e hora, tem idioma e linguagem e tem teclado, beleza? Ó, tem em coreano, ó. Não clica aí, pelo amor de Deus. Nossa, quero ver agora como é que você vai fazer se você sair daí. Vou colocar em português aqui, pelo amor de Deus. Se fosse inglês, a gente desenrolava, mas coreano não. Enfim. Não, vamos deixar em espanhol, porque essa é a língua oficial dos dois países da final da Copa. Exato. Que é um evento oficial que tem a Hyundai como patrocinadora. Como patrocinadora. E pergunta rápida, Vitônicos. Você vai torcer para Espanha ou para Argentina? Eu vou torcer para Espanha. Somos dois. Mas eu tô com medo de falar o que eu acho, porque das últimas vezes que eu falei, das 3 eu acertei uma só. Ah, mas tá bom, ó. Tá 33% de aproveitamento. É alguma coisa. Então posso falar? Pode falar. 2-1 Espanha, eu espero. Eu prefiro. E você? 3-2 Espanha. Ixi, tá bom, tomara. Porque vai ter pênalti, vai ter uma emoção ali. Tá bom então, né? E... Bom, vou voltar aqui pro i20. E um dos gols da Argentina é do Messi. Ah, isso é óbvio, né? Será? Vamos ver quem vai acertar ou se os dois vão errar. Ó, botões físicos, isso é bem legal. De novo, ó, os botões, ó, são bons, tá vendo? Sim. Quando você for ver um carro, não fica só por ver, né, se é soft touch ou não. Vê a montagem, tenta balançar, entendeu? E isso é legal, tudo tá? Tudo fosco, não ficar brilhando, não fica ofuscando seus olhos. Então, assim, tem até um botãozinho aqui de atalho que você pode configurar, tá vendo? Tem um botão de setup aqui pra você chegar nas configurações. Legais esses botões físicos, tá? Aqui, o ar-condicionado nessa versão, ela é manual, né? Então você tem um ar-condicionado totalmente analógico. Na outra versão tem um painelzão aqui digital, né? Que é mais bacanudo, né? Na versão de topo. Aqui você tem saídinhas de ar bem reverentes, né? Elas são verticais. Eu acho legal, nada contra isso. Duas USBs do tipo C. Aqui não tem carregador por indução nessa versão, mas tem uma basezinha com uma textura.
Aqui você tem um atalho para câmera de ré, que eu gostei, que o Vitão apertou ali na hora que eu apertei o Android Auto, desculpa. Tá vendo? Você tem a câmerinha de ré, beleza? Com linhas direcionais, bem legal isso, ó. Sensor de estacionamento traseiro, tá bom? Que parece uma Veracruz. Parece uma Veracruz mesmo, hein, Vitão? Enfim. Você já viu que tem umas aqui, que é daquelas dos anos 2012? Ah. Tem várias delas assim, Clube da Veracruz. Clube da Veracruz. Nunca vi o Clube da Veracruz. É um V6zão. É um V6zão. Inclusive, se você tem uma e quer que ela apareça aqui no canal, mande e-mail para contato@almaautomotiva.com.br. Exato. Câmbio manual, ó, que tem uma ergonomia bacana, ó. Ela encaixa legal aqui nessa manoplinha. E é um câmbio que ele é longo, tá? Ó, você vê que o engate é longo, mas é preciso, ó. Ele dá aquela chupada na marcha, ó. Você empurra, ó, facilmente ela vai pro lugar. Legal, tá? Gostei bastante desse câmbio. O formato de alavanca de câmbio, ela lembra o do Creta Ultimate. Verdade, lembra mesmo, que tem inclusive esse negocinho aqui no meio, ó. Quando é o N-Line, que tem um acabamento diferente. Muito bem lembrado, Vitônicos. E a ré é direta, tá? Engatou aqui, a ré é direta. Acho que é Fiat e Volks. Você puxa um negocinho. Você tem que puxar. Isso. 2 porta-copos aqui, ó. Aquela USB tá facinho se você quiser usar ela. Um porta-bugiganga, freio de estacionamento convencional. Na versão de topo tem freio de estacionamento eletrônico, tá? Cara, pra mim um ponto alto desse carro é esse volante, que eu achei muito ergonômico. Tem regulagem de altura e de profundidade bem generosa. Os 4 pontos significa H em código Morse, uma curiosidade legal aí pra você. Tem todo um volante completinho aqui, ó, com a parte de comando de voz, comandos do rádio, botão de favorito, ligação, tá? Aqui, piloto automático, que obviamente não é adaptativo nessa versão. E aqui você tem manutenção de faixa ali, ó, que vai te avisar. Legal, hein? Ó, volante de design bonito, pega legal. Não tem o couro, como nas versões de topo, é um plasticão injetado, mas tem uma ergonomia muito boa. Acionamento aqui, ó, dos limpadores. De novo, ó, manoplinha, ó, firme, bacana, tá vendo? Ó? Eu me impressionei com a qualidade de montagem desse carro. Aqui, farol automático, desculpa, farol automático, não alto, perdão, errei. Não, farol automático. É que é normal. Mas o fato é que é outra coisa numa versão de entrada que não é todo carro que tem não, tá? E um painel que eu gostei, tá? Essa parada que liga aqui um com o outro eu achei moderno. E aqui você tem o conta-giros, ó, que vai formando aqui, ó, tá vendo? E aqui ele vai formando o velocímetro, também vai compondo no azul, mas tem uma velocidade digital. Aqui você tem a parte do tanque de combustível e aqui tem a parte de temperatura. Esse miolinho, eu vou tentar dar um zoom para vocês, ele tem um contraste de luz muito bom também. Muito bom mesmo. Computador de bordo com a parte de consumo, tá? Não leve em consideração aqui que a gente tá parado com o carro. Aqui você tem como se fosse ali um monitoramento do carro, inclusive, ó, o freinho acende, ó. Olha que legal. É bem bonitinho o carro, ó. Até ali. Carro novo de tudo, hein? A 149 km. Zerinho, hein, Vitônicos? 0. Aqui você tem as configurações, ó, luz, esporte, conveniência, unidade, restaurar, tá? E aqui você tem a parte de informação que tem a pressão dos pneus. Cara, eu achei esse painel simples e direto, tá? Para um painel de entrada, bem honesto, tá? Quando você entra em carro como o C3, por exemplo, que não tem nenhum conta-giros, você repensa ali, tá? Aqui você tem a desligar o controle de estabilidade e aqui regulagem de altura do farol. Botões aqui todos iluminados, graças a Deus. Os vidros, ó lá, são one-touch para todo mundo, para os 4. Travamento das portas, um botão grandão para você regular os retrovisores, que são bem quadradinhos, ó. Tem um design que eu achei legal, beleza? Coluninha no claro. E aqui, ó, lugarzinho que fecha o espelhinho, ó. Graças a Deus, né? Eu não gosto quando o espelhinho não tem um negocinho para fechar. Que é onde fica a minha crítica para a Honda Cota, que é um carro de 300 mil reais, que não tem nenhum espelho aqui. Tá. E o espelho é grande, né? Você tem aí também? O espelho é grande, eu também tenho. Se eu não me engano, na versão de topo, aqui tem uma luzinha. Tá? Aqui você tem um rebaixo aqui, ó. Exatamente. Nessa parte. E aqui, nessa peça, você tem um dashboard, né? as duas luzes aqui, tá? Exato. Indicação de airbag de passageiro. Tá? Aqui você tem um espelhinho cego, um botãozinho cego. Você tem, nessa parte superior do lado direito, uma parte do ADAS dos sensores. Exatamente. Tá? E um retrovisor com regulagem manual, que manual também é o câmbio. Manual também é o câmbio, Vitônicos. Vamos dirigir esse automóvel? Tá na hora agora, hein? Vitônicos, tem uma boa regulagem de profundidade. Aliás, cara, maior do que muito carro mais caro que eu já andei. Ó, regulagem de altura também é bem boa, beleza? Cara, isso já me ganha, tá? Houve uma preocupação com ergonomia interessante. Esse banco, ele consegue ir bem para baixo. Isso é bem legal. A gente tem regulagem de altura do cinto, você também tem, né, Também Vitão? tem aqui pro carona. Cara, isso é muito importante. Você já percebe de vários detalhes, assim, como realmente um carro... É que tem um cuidado, né?
com os detalhes de ergonomia, isso agrada bastante, tá? Bom, empunhadura do volante, eu particularmente achei bem legal, achei que o tamanho dele é na medida, não é demasiadamente grande como muito carro de entrada, e não é pequenininho tal, não é uma impressão tão esportiva ou que não seja tão atrativo para a maioria das pessoas. Eu acho que aqui existe uma regulagem ergonômica para agradar a todos, e isso foi o que eu achei interessante. Você tem um bom acesso aqui para o câmbio, tá vendo? E um detalhe, Vitão, que eu me incomodo em carros de entrada e eu achei legal aqui, é que as velocidades mais baixas do ventilador não são barulhentas. Por exemplo, o C3 é um carro que o número 1 do ventilador, ele faz muito barulho. Cara, isso é um negócio que quando você pega muito trânsito... O C3 parece... incomoda. Parece que tá no túnel do Tribunal de Justiça em São Paulo. Ele faz um barulho. Ventilador que parece a hélice de avião antigo. Cara, é bem barulhento. Cara, outra coisa que eu gostei, campo de visão, tá? Esse vidro da frente é bem grandão, o vidro de trás também é grande, a linha de cintura do carro é mediana, então você tem um vidro alto, de verdade, assim, é um carro extremamente amigável de se dirigir. Você se sente bem aqui dentro, você não tem aquela coisa que parece ser difícil de dirigir o carro, não, ele é muito fácil de você acostumar. E eu gostei bastante da suspensão, é uma suspensão bem de carro oriental, né? Ela tem uma coisa firminha na hora de você fazer assim, tá vendo? Ó? Mas ela é confortável, a gente tá passando por ruas bem ruins aqui em São Paulo, tá vendo? E ela é confortável. Que não é novidade, né? Passa aqui, ó, lá no lado de qualquer jeito, ó que suspensão bem calibradinha. O que a gente tem, Vitônicos, tecnicamente? A gente tem eixo de torção na traseira, independente de McPherson na dianteira, que não é nenhum segredo para todos os carros aqui desse segmento. Quando você chega em SUVs compactos, aí sim você vai ter alguma diferença ali em Tiggo 5X e Renegade, tá? Mas, lombadas à frente. Ó, ele tá avisando que tem lombadas à frente, ele tá em português o seu. Sim. Tá? Aqui tem várias lombadas à frente, ele podia avisar buraco, mas se avisasse buraco ele ia ficar toda hora falando. Você não ouve música, né? E, Vitônicos, outra coisa que achei que tá bem dimensionado pro carro de entrada é a parte de freios, que tem diferença, né? Essa versão aqui tem uma coisinha a menos do que as versões de topo. Você tem aqui freios traseiros a tambor e dianteiros discos ventilados. Disco ventilado dianteiro é igual para todos, tá? Mas vai aqui no lettering a versão que a partir dela traseiro tem disco sólido, tá? Exemplo daquela que eu testei ali no vídeo, que é a Ultimate, que é a versão de topo. Mas pensando no que todos os seus concorrentes se entregam na mesma faixa de preço, obviamente você tem um projeto aqui totalmente novo, ele já tem esses upgrades, ele já tem coisas muito interessantes. Se você que talvez não seja tão apegado a design, pensa nisso também como produto. Cara, é um produto, na verdade. Isso eu vou te falar, na verdade eu sou apegado a design na hora de comprar um carro e eu achei esse carro muito bonito, contrariando muitas pessoas que falaram comigo que falaram que não gostaram. Mas o fato é que vocês são chatos também, né? Quando o carro é tudo igual, tipo a Volkswagen, que tem um brand character forte, que faz os carros que tem mesmo visual, aí vocês reclamam que é tudo igual. Aí quando vem um fabricante que faz um negócio diferente, bonito, vocês reclamam também. Vocês reclamam que é muito diferente, mas aí fica difícil, né? Vocês precisam decidir o que vocês querem. Vocês têm uma nota de exigência muito alta aí também, né? Não, tem muita gente legal, mas tem um pessoal que causa, né? É que vamos falar uma coisa... Independente do que você vê de ficha técnica de vídeo, não só de carro, mas de base de outros produtos, quando você assiste vídeo na internet, testar e viver é diferente o negócio. Sim. Mas putz, que chato, 0 a 100 em 13 segundos. Vai dirigir um carro, cara. Às vezes o carro é interessante. Não só isso, então, design você tem que ver ao vivo. Eu acho que a gente já... Quantos carros eu e você mandamos uma foto um pro outro, falou, nossa, o carro foi esquisito. Aí vimos ao vivo e falou, não, peraí, é legal. Cara, a atual Amarok, quando a gente viu a foto, eu falei, minha nossa, o que fizeram com ela? Exatamente. Quando eu vi ao vivo, eu falei, não, faz sentido. É isso. Então é isso também, é você ter o tato do negócio, ter a percepção. Vai aí numa concessionária, cara, faz um test drive. A gente não tá fazendo propaganda não, tá? Mesmo porque se a gente estivesse fazendo propaganda, a gente não falaria pontos que a gente já achou negativo do carro. Exatamente. E Vitão, pra gente fechar, a condução do i20, ela é muito boa. Aqui na cidade, que foi onde a gente testou essa unidade, ele vai bem, tá? Ele precisa trabalhar um pouco de giro aqui para ter força, tá? A gente tem no painel aqui uma marchinha em verdinho que aparece para te dar uma sugestão de condução mais econômica, né? Ela chama atenção, achei isso bem legal. O pessoal que fez aqui essa parte de experiência do usuário aqui tá de parabéns. Mas assim, é um carro que na cidade não te falta motor, tá? Andando aqui em 2 pessoas, tranquilo, tá? Eu acho que na estrada ele vai sofrer um pouco mais, como eu já peguei estradas com 1.0 3 cilíndricos e ele sofre
assim, com velocidades mais altas, falta de força. Mas aqui na cidade é um carro bastante agradável de se dirigir. E assim, eu acho que hoje você está comprando um câmbio manual ali pela faixa de preço. Mas é um câmbio muito agradável, tá? Extremamente justo. Cara, bem melhor do que o câmbio que tá ali em alguns carros da Stellantis, tá? Que tem aquele câmbio Fiat. Te falar que tá junto ali com o câmbio da Volkswagen, ser um câmbio gostoso de dirigir, isso me agradou bastante. Enfim, é um carro que na cidade tem uma condução muito justa, muito, muito correta e talvez seja bem econômico na cidade. Vamos trocar, Vitônicos? Muito bem, senhoras e senhores, a bordo do banco certo que tem o volante na frente. Esse aqui é especial porque tem 3 pedais, coisa que está ficando rara no nosso mercado, mais restrita praticamente a modelos de entrada, que é o caso, tá, do Comfort, e esse é o Limited, que é o segundo na escadinha de versões. Bom, quando a gente fala de 0 a 100, são 15 segundos e meio para você chegar lá em 100 km por hora e a máxima em 160, tá? E já aproveitar e falar também sobre relação peso-potência. Esse é um carro de 1.090 kg. Quando você vai para 80 cavalos, que é a máxima, ele chega em 13,63. E vai uma curiosidade. Esse mesmo motor, ele também está nas versões de entrada do HB20. E que no Comfort, que é, você fizer um parecido ali no comparativo de versões, ele tem 993 quilos. E lá a relação peso-potência cai para 12,41. E o 0 a 100 cai em 1 segundo. Ou seja, a dinâmica do carro melhora, obviamente, porque esse aqui está em uma categoria superior, como tem mais acabamento também, um carro maior, tem mais peso. Eu acho que se você está buscando um carro desse, não necessariamente você está tão preocupado com isso, e sim com os níveis de consumo. Vitão. De acordo com a ficha técnica, esse carro faz 9,6 km com litro na cidade com etanol e 13,7 na gasolina. No álcool faz 10 km na estrada e na gasolina passa dos 14,8. São números bons, assim, dependem muito de como você vai andar na estrada, né? A questão do carro 1.0, 3 cilindros na estrada é que quando você precisa atingir velocidades mais altas, ele sofre um pouquinho ali com a falta de força, a falta de torque, tá? Enfim, mas assim, é um carro que eu acho que o viés dele é mais urbano. Outra coisa interessante a gente colocar aí na tela para vocês, as revisões desde a primeira até a 6ª revisão, que é com 6 anos ou 60 mil quilômetros, que totaliza ali R$5.000. Tem revisões bem baratas ali e revisões ali bem numa média. Eu achei interessante o preço. Deixa aí nos comentários o que você acha do preço de revisões desse carro. Se você faz as revisões na concessionária, depois que acaba a garantia, você acaba ficando também fazendo no seu mecânico de confiança. Tem algumas pessoas que acabam migrando, né? Porque isso também vai variar muito de acordo com o nível de qualidade de serviço. Às vezes de uma concessionária para outra. E eu acho que é mais preço, Vitor. Eu acho que se tiver um preço justo na concessionária, eu acho que o cara tende a fazer lá para poder manter um histórico do carro na autorizada, tá? Bom, cara, eu particularmente achei que o custo de manutenção aqui desse carro é bem tranquilo. Bem plausível para a categoria dele, né? Mas vamos falar do custo de aquisição, né? Custo de aquisição. Quanto que você vai desembolsar? Bom, 99.990, mais uma balinha ali que você compra no aeroporto, bate o 100k, que é o Comfort, a versão de entrada também com o motor 1.0 aspirado. Tá? 5 mil a mais você chega aqui na Limited, de acordo com o site. E aí, se você quer pular para o Caracol, você quer colocar ali 35 cavalos a mais no seu motor, chegar em 115 com turbo, 125.990, e 3 mil a mais você chega na X-Line, que é uma versão limitada, se você quer uma coisa um pouquinho mais exclusiva em termos de detalhes. Numerada, a gente sabe que ela vai até 2.000 unidades, ela tem só 2 cores, cinza silk e cinza shadow. Opa! Então, querido, dono da rua e falando no telefone, hein? Saiu de qualquer jeito. E aí depois você vai ter a versão Platinum, 134.909. E por último a Ultimate, 139.990, ou seja, um carro que tem R$40 mil de distância da versão de entrada para a versão de topo, hoje 6 versões. Exato. E, Vitônicos, importante dizer que as duas versões aspiradas têm câmbio manual e as versões automáticas são todas turbo, tá? Quando o Vitão falou ali da primeira, que é a Limited, a turbo, todas são AT. Bom, isso coloca esse carro num balaio interessantíssimo de concorrentes, tá?
e a gente vai fazer lá fora um bate-bola, jogo rápido. Bora? Bom, senhoras e senhores, até para vocês conhecerem um pouco, a gente sempre divide ali a pesquisa que a gente faz do carro. E eu fiquei incumbido de pesquisar os concorrentes do i20. E eu descobri que a missão dele é um pouco complexa. Sim. Porque uma coisa é falar sobre preço de tabela, outra coisa é falar sobre oportunidades de mercado. Se a gente pegar preço de tabela, Polo Trek é mais barato, Argo Drive é mais barato, o próprio HB20 com esse motor e com câmbio manual é mais barato. Esse carro vai ficar ali um pouco acima de Onix 1.0 manual, que tem vídeo no canal, que Pulse Drive, e vai chegar no preço do Argo Trekking com câmbio manual. E tem o Onix Turbo, tanto manual quanto automático no site, por praticamente o mesmo preço. O Onix Turbo a gente ainda não conhece, deve ser um carro muito interessante, mesmo porque o aspirado, que já apareceu aqui no canal 2 vezes, é uma baita opção de compra também. Mas aqui o acabamento e robustez de plataforma, na nossa opinião, é superior ao Onix. Também Até concordo. falei porque a gente no backstage já tinha concordo. conversado disso. Ainda acho o Polo um baita de um carro, porque também é muito bem construído, tem uma baita de uma plataforma e é também um dos motores aspirados mais interessantes quando você está falando de 3 cilindros sem caracol. Eu particularmente vou dar a minha opinião aqui. Eu acho que esse carro aqui eu compraria ele no lugar de C3, compraria no lugar do Argo, com certeza. compraria ele no lugar do Polo, embora o Polo é mais Então, potente. mas é MPI ou Trek? MPI. Não, Trek, MPI não tem mais, perdão. Agora é o Sense que é automático. Putz, aqui o Trek me pega porque ele é um carro que também tem uma boa suspensão, tem uma boa altura de solo. Eu acho que ele dá menos queixada aqui, porque são só menos de 14 graus de ângulo de entrada. Eu ficaria numa dúvida. Os dois são muito bem acabados. Eu compraria ele no lugar do Onix também, como você mesmo concluiu, tá? Do aspirado. Do aspirado. Eu ficaria muito na dúvida, porque pelo preço desse carro tem um carro que você gosta muito. O carro que eu gosto muito que é o Kardian. O Kardian Turbo Manual. Então, aí não tem como. Aí turbo manual, cara, são 125 cavalos lá, que é um baita de um motor, que é o mesmo motor que está no Nissan Kicks. Exatamente. Embora eu acho que mercadologicamente você vai perder bem menos dinheiro com um Hyundai, certo? E eu acho que a gente também, já que talvez vocês estejam ouvindo, podemos fazer um dia um vídeo de cortador de grama. Exatamente, que acabou de ligar ali. Mas não se iludam com isso, estamos aqui falando de carros. Mas, sinceramente, Vitão, eu acho que essa é uma das melhores opções que agora existem no mercado, tá? Vai dirigir, vai conhecer. Eu achei muito honesta a proposta desse carro. O pacote dessa versão é muito completo e a percepção de qualidade de produto é bastante impressionante, tá? Enfim, deixa aí nos comentários se você já conhece o i20, se foi dar uma olhada, se você comprou um i20, se está pensando em comprar ele aí, ou que outro carro você compraria nesse valor. E, Vitão, a pessoa chegou até aqui, né? Você pode se inscrever no nosso canal, caso ainda não tenha feito. Esse gesto é gratuito e, de fato, nos ajuda muito a continuar divulgando esse conteúdo para quem está buscando um carro zero, seminovo, usado. E, de repente, se você gosta de lasanha esportivo, tem alguns ainda no nosso canal, esse que tem mais de 1.100 vídeos. Exatamente. E se você quer fazer uma parceria com esse canal, quer colocar sua marca aqui para todo mundo ver, manda um e-mail para contato@almaautomotiva.com.br. Vitônicos, hoje não vamos almoçar. Não vamos almoçar? Não vamos almoçar. Ô, louco. Tem outro carro para gravar. Tem outro carro para gravar? Exatamente. Primeiro com vergonha, porque você sempre fala de comer. Então, aí você tá envergonhado. Eu já tô com fome. Então vamos almoçar. Fazer um lanche.